Eu nunca imaginei que um simples jantar em família seria o ponto final da relação que eu mantive por anos com meus pais e minha irmã. Não houve gritos, nem pratos quebrados, nem escândalo. Houve algo pior, uma frase dita com naturalidade, na frente de todos, que deixou claro exatamente qual era o meu lugar naquela mesa. Enquanto todos comiam, eu fiquei olhando. E, naquele silêncio constrangedor, percebi que aquilo não era um episódio isolado, mas o retrato de toda a minha vida. O que eles não sabiam é que aquela humilhação não me quebraria, ela me acordaria. Se você já foi tratado como descartável por quem dizia te amar, fique comigo até o final, porque essa história não termina onde eles achavam que terminaria. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda a criação e edição são feitas pelo proprietário do canal. Meu nome é Renata, tenho 36 anos, moro em Campinas e, durante muito tempo, acreditei que o problema em mim era não saber levar as coisas com leveza. Era isso que minha mãe dizia sempre que eu me sentia deslocada dentro da própria casa. Você é sensível demais, Renata. Cresci ouvindo isso enquanto aprendia, na prática, que havia lugares onde eu cabia, e outros onde eu só ocupava espaço. Minha família sempre funcionou como um palco. Minha mãe no centro, meu pai concordando em silêncio, e minha irmã, Patrícia, ocupando o papel principal desde que aprendeu a falar. Eu era o figurante que entrava em cena quando precisavam de algo, resolver um problema, cobrir uma ausência, assinar um papel, ceder. Nunca para receber, sempre para sustentar o enredo perfeito que eles gostavam de mostrar para os outros. Naquela noite, o convite era simples, um jantar em família, sem drama, segundo minha mãe. Fui porque ainda existia em mim uma esperança antiga e teimosa de que, talvez, as coisas pudessem ser diferentes se eu continuasse tentando. A mesa estava posta com cuidado exagerado, louça guardada para visitas importantes, toalha passada, vinho caro aberto antes mesmo de todos chegarem. Patrícia estava radiante. O noivo dela, Eduardo, sentava-se ao lado da minha mãe, rindo alto, como alguém que já se sentia dono do lugar. Durante o jantar, percebi o velho padrão se repetir em pequenos gestos, a atenção voltada sempre para eles, as perguntas sobre os planos do casamento, os elogios, as brincadeiras. Eu falava pouco. Já tinha aprendido que, ali, silêncio era uma forma de autopreservação. Quando minha mãe anunciou a sobremesa, senti um aperto estranho no peito. Ela trouxe o bolo para a mesa, cortou fatias generosas e começou a servir. Um pedaço para o meu pai. Outro para Patrícia. Um ainda maior para Eduardo. Quando chegou a minha vez, ela simplesmente passou por mim, apoiou a espátula na travessa e disse, com naturalidade desconcertante, se sobrar alguma coisa, você come. O noivo da sua irmã é prioridade. A mesa ficou em silêncio por um segundo que pareceu longo demais. Antes que alguém dissesse qualquer coisa, Patrícia riu e completou. Qualquer coisa você passa na padaria e compra um pedaço para você, só para matar a vontade. Não foi o bolo. Nunca foi. Foi o jeito. A certeza tranquila com que elas me colocaram exatamente onde sempre me viram. Um lugar abaixo. Um lugar onde eu deveria aceitar, sorrir e agradecer por ainda estar ali. Eu não discuti. Não levantei a voz. Apenas empurrei o prato vazio para frente e senti algo mudar dentro de mim com uma clareza assustadora. Pela primeira vez, não me senti pequena. Me senti lúcida. E essa lucidez doeu mais do que qualquer humilhação anterior, porque deixou claro que aquilo não era um erro, nem um exagero meu. Era um sistema. Bem ensaiado. Antigo. Enquanto eles seguiam conversando, rindo, celebrando o futuro do casal, eu percebi que aquela noite não terminaria ali. O jantar era só o começo. Havia histórias enterradas, decisões mal explicadas, interesses disfarçados de cuidado. E, principalmente, havia um papel que eu vinha desempenhando há anos sem questionar. Naquele momento, com o cheiro doce do bolo no ar e o gosto amargo da exclusão na boca, eu entendi que algumas mesas não são feitas para acomodar todos.
E que, às vezes, levantar-se é o primeiro passo para mudar o rumo da própria história. Eu não fiquei até o fim do jantar. Não anunciei saída, não pedi licença, não fiz questão de ser notada. Levantei-me com o mesmo cuidado com que minha mãe havia ignorado meu prato vazio, peguei a bolsa e atravessei a sala enquanto eles ainda riam de alguma piada que não fiz questão de ouvir. Ninguém tentou me impedir. Meu pai fingiu não perceber. Patrícia sequer virou o rosto. Eduardo levantou o garfo como se estivesse brindando alguma coisa. Aquilo confirmou tudo. Dirigi até meu apartamento com a sensação estranha de estar acordada depois de anos sonhando. Não chorei. Não naquele momento. A humilhação tinha sido pública, clara, impossível de distorcer depois. E, ainda assim, o que mais doía não era o episódio em si, mas a facilidade com que todos aceitaram aquilo como normal. Como se eu tivesse, de fato, merecido. Na manhã seguinte, acordei com o celular vibrando. Mensagens da minha mãe. O tom não era de culpa. Nunca era. Você saiu cedo demais. Ficou um clima estranho. Precisamos conversar. Não havia pedido de desculpas, nem menção ao bolo, nem ao comentário. Apenas a expectativa de que eu voltasse para o meu lugar de sempre, a que ajusta, explica, ameniza. Enquanto tomava café, comecei a repassar mentalmente situações antigas que, por muito tempo, eu tinha tratado como episódios isolados. A viagem da família que eu ajudei a pagar, mas da qual fui excluída na última hora porque não tinha espaço no carro. O empréstimo que fiz aos meus pais quando ficaram apertados, devolvido sem juros, sem prazo e sem agradecimento. O apartamento que quase comprei com meu nome junto ao deles, para facilitar, segundo meu pai. Sempre havia um pedido disfarçado de favor. Sempre havia uma expectativa silenciosa de que eu cedesse. Pouco antes do almoço, recebi uma ligação do meu pai. Atendi por impulso. Sua mãe está muito chateada, e ele disse, sem rodeios. Você podia ter sido mais compreensiva. Compreensiva com o quê? Perguntei, já sabendo a resposta. Você sabe como sua irmã é. E o Eduardo está entrando agora na família. Não era hora de criar climão. Criar climão. Essa expressão sempre aparecia quando eu não aceitava ser diminuída em silêncio. Respirei fundo e desliguei antes que a conversa seguisse o roteiro conhecido. Alguns minutos depois, Patrícia mandou mensagem. Um áudio curto, carregado de impaciência. Disse que eu estava exagerando, que era só um bolo, que eu precisava amadurecer e parar de disputar atenção. Aquilo me atingiu de um jeito diferente. Não por machucar, mas por esclarecer. À tarde, fui trabalhar tentando me concentrar, mas a cena da mesa voltava o tempo todo. O gesto da minha mãe passando por mim. O sorriso da minha irmã. A naturalidade da exclusão. Quando cheguei em casa, sentei no sofá e fiz algo que nunca tinha feito, peguei um caderno antigo e comecei a escrever. Não sentimentos soltos, mas fatos. Datas. Situações. Conversas. Tudo que eu lembrava envolvendo dinheiro, decisões familiares, escolhas feitas em conjunto que nunca foram realmente minhas. Conforme as páginas se enchiam, algo começou a fazer sentido. Minha presença naquela família nunca foi sobre pertencimento. Sempre foi sobre utilidade. Eu era necessária enquanto facilitava, ajudava, sustentava. Invisível quando precisava de algo em troca. À noite, o celular voltou a vibrar. Desta vez, uma mensagem mais longa da minha mãe, falando sobre união, sobre tudo que eles tinham construído, sobre como a família precisava permanecer junta pelo bem de todos. No final, uma frase chamou minha atenção: precisamos resolver umas coisas importantes, e sua postura pode complicar. Complicar o quê? Foi a primeira vez que essa pergunta surgiu com força real. Pela primeira vez, desconfiei que aquele jantar não tinha sido apenas um encontro casual. Que talvez houvesse mais em jogo do que orgulho ferido ou favoritismo antigo. Algo que eu ainda não enxergava completamente, mas que começava a se revelar nas entrelinhas.
Fechei o celular, olhei para o caderno aberto sobre a mesa e tive certeza de uma coisa: aquela história não estava nem perto de acabar. E, gostassem eles ou não, eu não voltaria para o papel de sempre. No dia seguinte, acordei com aquela sensação incômoda de que alguma coisa estava sendo decidida sem mim. Não era paranoia. Era hábito. Minha mãe sempre teve esse talento de mover peças enquanto sorria, como se estivesse apenas arrumando a casa. Abri o celular ainda na cama e encontrei 3 chamadas perdidas dela, uma do meu pai e uma mensagem curta que dizia: "Precisamos resolver isso logo." É sério. Resolvi não responder de imediato. Tomei banho, me arrumei para o trabalho e saí de casa com o caderno da noite anterior dentro da bolsa. No caminho, repassei mentalmente aquela frase sobre complicar. Ela não combinava com um simples jantar. Nem com um bolo. Aquilo cheirava a algo maior. Algo que, de alguma forma, passava por mim. Por volta das 10 da manhã, recebi um e-mail. O remetente era um escritório de advocacia que eu conhecia de nome, o mesmo que já tinha cuidado de assuntos dos meus pais no passado. O assunto: atualização sobre bens e planejamento familiar. Meu estômago revirou antes mesmo de eu abrir. O texto era formal, distante, cheio de termos técnicos. Falava sobre reorganização patrimonial, ajustes em participações antigas, necessidade de alinhamento entre os envolvidos. E, no meio do parágrafo, uma frase que me fez reler 2 vezes: "Considerando que seu nome ainda consta em determinados registros, sua manifestação é necessária." Ainda consta. Aquilo explicou muita coisa. Fechei o e-mail e apoiei o cotovelo na mesa, tentando manter a calma. Eu lembrava perfeitamente do dia em que meu pai pediu que eu ajudasse com uma reforma em um imóvel da família, anos atrás. Disse que seria temporário, que era só para facilitar. Eu confiei. Assinei. Nunca mais falamos disso. Até agora. Minutos depois, meu irmão Marcelo me ligou. Ele sempre foi o mais neutro, o que evitava conflitos, mas sua voz estava diferente. "Você recebeu o e-mail do advogado?" Perguntou, direto. "Recebi." Respondi. Então era isso. "Eles estão desesperados", ele disse, suspirando. "Acharam que você nunca ia questionar nada." Contei a eles sobre o jantar, sobre o bolo, sobre a frase da mãe. Houve um silêncio do outro lado da linha. "Eu estava lá", ele disse por fim. "Vi tudo. Só não tive coragem de abrir a boca." Aquilo doeu, mas não surpreendeu. Marcelo sempre preferiu o conforto do meio-termo. Mesmo assim, era a primeira vez que ele admitia enxergar o problema. "Eles estão dizendo que você está reagindo por orgulho", ele continuou. "Que isso vai prejudicar todo mundo." "Todo mundo, menos eu." Pensei, mas não disse. Em vez disso, perguntei o que exatamente eles queriam. Ele explicou que meus pais estavam tentando ajustar documentos antigos, facilitar a vida financeira deles e, claro, garantir que Patrícia e o noivo ficassem bem amparados. Meu nome, pelo visto, era um obstáculo. Desliguei com a cabeça fervendo. Passei o resto do dia trabalhando no automático, esperando o horário passar. Quando cheguei em casa, sentei à mesa e reli o e-mail com atenção. Não havia nada ali que demonstrasse preocupação comigo. Nem uma linha sobre minha opinião. Era tudo apresentado como se eu fosse uma formalidade inconveniente. Decidi procurar um advogado por conta própria. Não para atacar, não para brigar, mas para entender. Pela primeira vez, eu precisava saber exatamente onde estava pisando. Marquei uma consulta para a semana seguinte. Ao fechar o agendamento, senti um misto de medo e alívio. Medo do que eu poderia descobrir. Alívio por, finalmente, fazer algo por mim. À noite, Patrícia apareceu no meu celular de novo. Um texto longo, cheio de ironia disfarçada de maturidade. Disse que eu estava criando problema onde não existia, que nossos pais só queriam organizar o futuro, que eu sempre tive essa mania de me fazer de vítima. Finalizou com: "Você sempre foi assim, Renata." Difícil. Dessa vez, não respondi.
Não por falta de argumentos, mas porque percebi que qualquer palavra minha seria usada contra mim depois. Coloquei o celular de lado, abri o caderno e acrescentei mais uma página à lista. Reorganização patrimonial sem aviso. Pressão disfarçada de cuidado. Favoritismo oficializado. Enquanto escrevia, entendi que aquele jantar tinha sido um teste. Um lembrete do lugar que esperavam que eu ocupasse. O problema é que, ao me negarem um pedaço de bolo, eles tinham me devolvido algo muito mais perigoso: consciência. E, uma vez desperta, eu não pretendia voltar a dormir. A consulta com o advogado ficou marcada para uma terça-feira chuvosa, daquelas que deixam a cidade mais lenta e os pensamentos mais barulhentos. Cheguei alguns minutos antes do horário e fiquei sentada no carro, observando as pessoas entrarem e saírem do prédio como se aquilo pudesse me preparar para o que eu estava prestes a ouvir. Eu não queria vingança. Queria clareza. E, no fundo, tinha medo de que a clareza confirmasse tudo o que eu vinha evitando enxergar há anos. O advogado era calmo, objetivo, sem o tom condescendente que eu já tinha ouvido tantas vezes quando o assunto envolvia meus pais. Coloquei sobre a mesa tudo o que tinha: o e-mail, minhas lembranças, as histórias antigas, as assinaturas feitas só para ajudar. Ele ouviu em silêncio, fez algumas anotações e, depois de alguns minutos, respirou fundo antes de falar. Renata, seu nome não está aí por acaso, disse, com firmeza. Você não é um detalhe. Você é parte central de alguns desses registros. Ele me explicou que aquela reforma de anos atrás não tinha sido apenas um favor informal. Meu nome havia sido usado para garantir movimentações financeiras, proteger patrimônio e facilitar decisões sem questionamentos externos. Nada ilegal, mas tudo extremamente conveniente para quem controlava a narrativa. E, agora, com a reorganização que meus pais queriam fazer, minha assinatura se tornava essencial outra vez. Eles não podem seguir sem você, concluiu. E, pelo tom do contato, parece que esperavam que você concordasse sem fazer perguntas. Saí do escritório com a cabeça pesada e o coração estranhamente tranquilo. Pela primeira vez, eu tinha certeza de que não estava exagerando. Aquela sensação constante de estar sendo usada tinha fundamento. Não era ressentimento. Era lógica. No dia seguinte, minha mãe apareceu no trabalho. Não avisou. Não ligou antes. Simplesmente surgiu na recepção, com aquele sorriso treinado que sempre usava quando precisava parecer inofensiva. Quando a vi, senti o corpo inteiro enrijecer. Podemos conversar? Ela perguntou, como se estivesse me fazendo um favor. Fomos até um café próximo. Ela começou falando do clima, do trânsito, de como eu estava magra. Só depois entrou no assunto. Disse que tudo estava fora de proporção, que eu estava interpretando mal as intenções deles, que família não deveria envolver advogado. Quando mencionei o e-mail, ela suspirou, como quem se cansa de uma criança teimosa. Isso é só burocracia, Renata, disse. Seu pai sempre cuidou dessas coisas. Não precisa transformar isso em guerra. Guerra foi me colocar numa situação sem me avisar, respondi, mantendo a voz firme. Guerra foi me ignorar naquele jantar e depois exigir minha assinatura. Ela desviou o olhar por um segundo. Não negou. Apenas mudou de estratégia. Falou de tudo o que fizeram por mim, de como sempre quiseram o melhor, de como eu devia gratidão. A velha lista. Quando percebeu que não funcionava, veio o golpe final. Você está atrapalhando o futuro da sua irmã, disse, baixa, mas precisa. O casamento dela depende de estabilidade. Você quer mesmo carregar essa culpa? Ali estava. O motivo real. Não era o bolo. Não era o jantar. Era o plano. Patrícia precisava de segurança, de respaldo, de uma base confortável para começar a nova vida. E eu, mais uma vez, deveria ceder em silêncio para que isso acontecesse. Eu não estou atrapalhando nada, respondi. Só não vou mais facilitar as custas da minha dignidade. Ela me encarou como se eu tivesse falado em outra língua. Levantou-se sem se despedir, deixando a xícara quase cheia sobre a mesa.
Aquela foi a primeira vez que saiu de uma conversa comigo sem ter a última palavra. Naquela noite, recebi uma ligação de Marcelo. Ele estava inquieto, andando de um lado para o outro enquanto falava. Disse que meus pais estavam pressionando todos, que o clima em casa estava pesado, que Patrícia chorava dizendo que eu estava lhe estragando tudo. Ouvir aquilo não me trouxe culpa. Trouxe confirmação. Eles nunca pensaram em você como parte do futuro, ele disse, num tom cansado. Só como meio. Depois de desligar, fiquei sentada no escuro da sala, lembrando do jantar, do prato vazio, da frase dita com tanta naturalidade. Percebi que aquela humilhação tinha sido um ensaio. Um aviso do que eu deveria aceitar para continuar pertencendo. Mas eu não queria mais pertencer daquele jeito. Peguei o caderno e escrevi mais uma frase, em letras grandes, não confundir laço com prisão. Pela primeira vez, senti que estava perto de uma decisão que não teria volta. E, estranhamente, isso não me assustava tanto quanto deveria. Depois da conversa com minha mãe no café, algo mudou de vez. Não houve explosão, nem discussão aberta, nem ameaça direta. Houve silêncio. Um silêncio pesado, estratégico, do tipo que antecede um movimento maior. Eu conhecia bem aquele padrão. Quando meus pais paravam de falar comigo, era porque estavam falando sobre mim com outras pessoas. Não demorou muito para isso se confirmar. 2 dias depois, recebi uma mensagem de uma tia com quem eu quase não falava. Dizia que estava preocupada, que tinha ouvido coisas estranhas, que minha mãe estava muito abalada porque eu estava me recusando a ajudar a família. Li aquilo com um misto de irritação e cansaço. A história já estava sendo contada, sem mim, como sempre. Naquela mesma noite, Marcelo apareceu no meu apartamento sem avisar. Estava visivelmente desconfortável, mexendo nas chaves, evitando me olhar nos primeiros minutos. Quando finalmente sentou, soltou de uma vez: eles estão dizendo que você quer prejudicar o casamento da Patrícia. Que está usando advogado para se vingar. Respirei fundo. E você acredita nisso? Perguntei. Ele hesitou. Não disse não. Aquela pausa respondeu por ele. Contei tudo com calma. Mostrei os e-mails, expliquei o que o advogado tinha dito, falei do jantar, da sobremesa, da frase dita com tanta facilidade. Marcelo ouviu em silêncio. Pela primeira vez, sem interromper. Eles nunca contaram essa parte, e ele disse, por fim. Sempre falaram como se você estivesse reagindo do nada. Eu sempre reagi depois, respondi. Depois de engolir. Depois de ceder. Desta vez, eu só parei antes. Ele passou a mão no rosto, claramente dividido. Disse que não queria escolher lados, que só queria que tudo voltasse ao normal. Aquela palavra me deu vontade de rir. Normal para quem? No dia seguinte, recebi outro e-mail do advogado da família. O tom era mais duro. Falava em prazos, em urgência, em consequências caso eu continuasse inflexível. Não citava emoções, nem laços, nem respeito. Era direto ao ponto, sem minha assinatura, os planos travavam. Encaminhei o e-mail ao meu advogado, que respondeu poucas horas depois com uma orientação clara: eu não devia assinar absolutamente nada sem garantias formais de que minha participação seria respeitada e limitada. E, principalmente, que eu tinha o direito de dizer não. Simples assim. À noite, Patrícia ligou. Atendi por impulso. Ela não perdeu tempo. Você está gostando disso, né? Disse, sem cumprimento. De ter todo mundo girando em torno de você. Não, respondi. Estou cansada de girar em torno de vocês. Ela falou do casamento, do quanto tudo estava caro, de como nossos pais estavam nervosos, de como eu sempre fui difícil. Em nenhum momento falou do jantar. Nem do bolo. Nem da frase. Era como se aquilo nunca tivesse existido. Você sempre teve inveja, ela concluiu. Agora resolveu sabotar tudo. Essa foi a primeira vez que senti algo parecido com pena. Não porque ela estivesse errada,
mas porque precisava acreditar naquela versão para não encarar o próprio privilégio. Encerrei a ligação sem discutir. Na semana seguinte, minha mãe tentou uma última cartada. Apareceu na porta do meu apartamento, sem aviso, com aquele mesmo tom suave que sempre usava quando queria parecer vítima. Disse que eu estava rompendo a família, que meu pai estava doente de preocupação, que eu estava sendo influenciada por gente de fora. Quando percebeu que nada daquilo funcionava, deixou escapar o que realmente importava. Você vai se arrepender quando não tiver mais nada, disse, com frieza. Olhei para ela e percebi algo que nunca tinha visto antes: medo. Não de me perder como filha, mas de perder o controle. Eu já fiquei sem muita coisa antes, respondi. E sobrevivi. Fechei a porta com educação. Sem gritar. Sem chorar. Quando me virei, minhas mãos tremiam, mas minha decisão estava clara. Eles iam levar isso até onde desse. E eu também. Naquela noite, sentei à mesa com os documentos espalhados, o caderno aberto ao lado. Tudo indicava que o próximo passo não seria discreto. Eles não aceitariam perder espaço sem tentar me empurrar de volta para o lugar de sempre. E, pela primeira vez, eu estava pronta para não ceder. Na semana seguinte, a história saiu definitivamente do campo privado. Eu acordei com o celular vibrando sem parar e, antes mesmo de desbloquear a tela, soube que algo tinha mudado. Mensagens de números que eu não falava há anos. Uma prima distante perguntando se eu estava bem. Uma conhecida da família dizendo que tinha visto algo estranho. Abri as redes sociais e entendi. Minha mãe tinha publicado um texto longo, cuidadosamente escrito, falando sobre decepção, ingratidão e dor. Não citava meu nome diretamente, mas não precisava. Falava de uma filha que se afastou, que preferiu ouvir estranhos, que estava colocando interesses pessoais acima do bem comum. Usava palavras como família, sacrifício e traição com a habilidade de quem treinou isso a vida inteira. Nos comentários, gente elogiando a força dela, dizendo que pais não merecem isso, que filhos hoje em dia não respeitam nada. Fechei o aplicativo com o estômago embrulhado. Não era surpresa. Era método. Marcelo me ligou pouco depois, nervoso. Disse que meus pais estavam se apoiando naquela comoção, que parentes estavam ligando oferecendo ajuda, que a narrativa estava funcionando. Eles estão tentando te isolar, e ele disse. Fazer você ceder pelo cansaço. Talvez tivesse funcionado anos antes. Agora, não. Encaminhei a ele os documentos que meu advogado tinha preparado, a formalização da minha posição, a exigência de transparência, os limites claros. Nada agressivo. Nada emocional. Apenas fatos. Marcelo ficou em silêncio enquanto lia. Eu não sabia de metade disso, disse por fim. Eles nunca falaram assim. Eu sei, respondi. Essa é a parte que eles escondem. No mesmo dia, recebi um novo e-mail do advogado da família. Desta vez, o tom era outro. Menos ameaça, mais tentativa de negociação. Falava em ajustes, em diálogo, em manter a harmonia. Meu advogado respondeu por mim, reafirmando tudo o que já estava claro. Sem concessões. Sem brechas. À noite, Patrícia apareceu no meu prédio. Não subiu. Mandou mensagem pedindo para eu descer. Contra meu impulso inicial, desci. Ela estava no carro, maquiagem borrada, visivelmente irritada. Você conseguiu? Disse assim que me viu. Todo mundo está falando de você. Não era um concurso, respondi. Ela me acusou de destruir a imagem da família, de fazer nossos pais passarem vergonha, de pensar só em mim. Quando tentei falar do jantar, ela revirou os olhos. Você ainda está nisso? Disse. Já passou. Para você, corrigi. Nunca passou para mim. Ela respirou fundo e soltou a frase que deixou tudo claro. Eles sempre contaram comigo. Você sempre foi opcional. Ouvir aquilo doeu menos do que eu imaginava. Porque confirmou o que eu já sabia. Não havia espaço para mim naquela equação, a não ser como recurso.
Então não conte mais, respondi. Opções também escolhem. Ela me olhou como se eu tivesse falado algo imperdoável. Entrou no carro e saiu sem se despedir. Nos dias seguintes, o impacto começou a aparecer onde meus pais menos esperavam. Algumas pessoas pararam de comentar os posts. Convites rarearam. O silêncio voltou, mas desta vez diferente. Não era estratégico. Era consequência. A história tinha circulado demais. E, quando a poeira baixa, o excesso de controle começa a incomodar até quem antes aplaudia. Assinei os últimos documentos no escritório do meu advogado numa sexta-feira à tarde. Ao colocar a caneta no papel, senti um peso sair dos ombros. Não era vitória. Era encerramento. Minha participação estava delimitada. Minha assinatura não seria mais moeda de troca. Nada poderia ser feito sem meu consentimento. Quando cheguei em casa, sentei sozinha na sala, observando a luz do fim de tarde entrar pela janela. Pensei no jantar, no bolo, na frase dita com tanta facilidade. Pensei em quantas vezes eu tinha aceitado menos para manter uma paz que nunca foi minha. Sabia que ainda faltava um passo. O último. E ele não envolveria advogados, nem documentos, nem redes sociais. Envolveria algo muito mais definitivo. O último passo não veio com anúncio nem confronto planejado. Veio numa manhã comum, dessas em que a vida parece pedir pouco e, ainda assim, exige tudo. Eu acordei cedo, fiz café e sentei à mesa com o celular desligado ao meu lado. Pela primeira vez, não senti ansiedade por mensagens que poderiam chegar. Havia silêncio. E, diferente de antes, ele não pesava. Ele sustentava. Eu sabia que meus pais ainda esperavam algo de mim. Uma ligação, um pedido de trégua, qualquer sinal de que eu voltaria ao papel de sempre. Patrícia, então, aguardava a confirmação silenciosa de que continuaria sendo prioridade, mesmo quando errava. Nada disso veio. E não foi por raiva. Foi por clareza. Passei aquela manhã revisitando memórias que antes eu evitava. Não para me punir, mas para entender. Lembrei das vezes em que fui elogiada apenas quando resolvia problemas. Das vezes em que meu não foi tratado como ingratidão. Do quanto eu me acostumei a merecer menos para não perder tudo. A mesa do jantar não tinha criado nada. Só revelou. À tarde, resolvi fazer algo simbólico. Peguei o caderno onde eu vinha anotando tudo e escrevi a última frase, sem raiva, sem ironia: eu não devo minha vida a quem só me valoriza quando obedeço. Fechei o caderno e guardei numa gaveta. Não como lembrança amarga, mas como prova de que eu tinha passado por aquilo consciente e saído inteira. No começo da noite, o celular voltou a vibrar. Uma mensagem curta da minha mãe: ainda dá tempo de conversar. Não havia pedido de desculpas. Não havia reconhecimento. Apenas a velha oferta implícita de paz em troca de silêncio. Li uma vez. Duas. E, com a calma de quem finalmente entende o próprio limite, não respondi. Minutos depois, outra mensagem. Dessa vez, do meu pai. Falava sobre tudo o que eles tinham feito, sobre como eu estava sendo dura, sobre arrependimentos futuros. Não citava o jantar. Não citava o bolo. Não citava a frase que tinha mudado tudo. Era como se aquele momento nunca tivesse existido, e essa ausência dizia mais do que qualquer palavra. Pensei em Patrícia. Pensei em como ela sempre confundiu favoritismo com mérito, proteção com amor. Pensei em como seria fácil ceder, voltar, aceitar um pedido mal formulado e fingir que nada tinha acontecido. Mas também pensei no custo. E, dessa vez, eu me recusei a pagar. Desliguei o celular e deixei sobre a mesa. Preparei algo simples para o jantar, sentei sozinha e comi em silêncio. Não havia bolo, nem louça especial, nem plateia. Ainda assim, senti algo que nunca tinha sentido na casa dos meus pais: pertencimento. Não a um grupo que me tolerava, mas a mim mesma. Nos dias que se seguiram, a distância virou rotina. Não houve reconciliação tardia, nem gesto dramático.
apenas caminhos que deixaram de se cruzar. Soube, por terceiros, que meus pais continuavam contando a própria versão, que Patrícia seguia firme no papel que sempre ocupou. E, curiosamente, nada disso me abalou. Quando você para de esperar justiça emocional de quem nunca foi justo, a liberdade vem. Hoje, quando penso naquela noite do jantar, não sinto raiva. Sinto gratidão estranha e silenciosa. Porque foi ali, diante de um prato vazio e de uma frase dita sem cuidado, que eu finalmente enxerguei quem eles eram, e quem eu não precisava mais ser. Eu não reatei laços. Não porque odeio, mas porque aprendi. Aprendi que amor sem respeito não se negocia. Que família não é sinônimo de permissão para ferir. E que escolher a própria paz não é abandono. É sobrevivência. Eu não perdi minha família naquela noite. Eu me encontrei. Se essa história te tocou de alguma forma, curta esse vídeo para que ele alcance mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho, porque aqui sempre trazemos histórias fortes, reais e cheias de reflexão sobre família, limites e escolhas difíceis. Compartilhe esse vídeo com alguém que já viveu ou está vivendo algo parecido. Às vezes, uma história chega exatamente no momento certo. Agora eu quero saber de você, se estivesse no lugar da Renata, você teria feito o mesmo? Você teria se levantado da mesa e escolhido sua paz, mesmo sabendo o preço disso? Conta pra mim também de qual cidade você está assistindo. Eu leio todos os comentários e faço questão de deixar um coração nos seus. Sua história, sua opinião e sua voz importam aqui. Vale lembrar que os nossos vídeos não são relatos reais, são histórias voltadas apenas para o entretenimento. Toda criação e edição são feitas pelo proprietário do canal.